Oi pessoal, nós vamos estudar as questões do 14º bloco de atividades de matemática. O objeto de conhecimento é o mesmo do 13º, tá? Que são frações. E dentro das frações nós temos significados, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo de uma fração de um número natural. Nós vamos responder agora a primeira questão, tá? Vou explicar para vocês a primeira. Escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura. Pessoal, é muito importante você lembrar que quando nós estamos trabalhando com fração, você vai representar, nós temos aí figuras, e vamos representar essas figuras na forma de fração, o denominador é a quantidade de partes que a figura foi dividida, tá certo? Por exemplo, na letra A, a figura foi dividida em quantas partes? Você vai contar a quantidade de partes, e essa quantidade de partes vai ser o denominador. Tá? É o número que fica embaixo. Quantas partes foram pintadas de azul? Você vai contar e essa quantidade é a que fica no numerador, na parte de cima, tá certo? Dessa fração. Então, nós temos aí a letra a fração correspondente é 5/8. Eu coloquei só a letra A e vocês vão colocar a letra B, letra C e letra D, tá certo? Quem for enviar pelo WhatsApp, vai colocar, semelhante que eu coloquei 5/8, a letra B, a fração que representa B, a C e a D. Se for pelo Google Sala de Aula, vocês vão ter 4 alternativas, apenas uma delas vai estar correta, tá? Então, eu peguei só uma alternativa. Essa alternativa tem a fração que representa a figura a fração que representa a figura B, a fração que representa a C e a D. Só que se você observar, os números lá são representados, as frações são representadas pela barra, tá? Por exemplo, o que representa a figura A, 7/8. O que representa a figura B, 4/20. A C, 13/42. A D, 9/6. Não significa que essa é a alternativa correta. Eu só coloquei aqui para vocês saberem como vai aparecer lá no Google Sala de Aula, tá? Aqui é apenas uma afirmativa, não significa que ela está correta. Você vai marcar a alternativa correta. E para que isso aconteça, isso aqui não envolve cálculo, mas os que envolvem cálculo, você vai ter que fazer o cálculo em um rascunho separado e depois marcar a alternativa correta lá, tá bom? Segunda questão. Escreva na forma decimal os números na forma de fração a seguir. Algumas perguntas no Google Sala de Aula eu tive que modificar um pouco, porque aqui no bloco de vocês não tem alternativa, e lá eu coloquei todos com alternativa para vocês marcarem, tá bom? Então, preste bem atenção. Aí nós temos aí, ele está pedindo para escrever na forma decimal os números que aparecem na forma de fração. Na letra A, nós temos duas frações, 1/4 e 3/4. Na B, nós temos 2/5 e 10/8, certo? Então, na letra A, nós temos duas frações e na letra B, nós temos também duas frações. Ok, eu coloquei a letra A, prestem bem atenção aí, ó. Eu vou representar apenas uma das frações, tá certo? Que é 1/4, a primeira fração. E o cálculo que eu fiz aqui, vocês farão em todos os outros para saber qual é o número decimal correspondente a essa fração, tá certo? Então, eu tenho aí 1/4. O que eu tenho que fazer primeiramente? Você vai dividir 1 por 4. Só que 1, ele é menor que 4. 1 não divide por 4. Então, eu coloquei como rascunho aí ao lado uma divisão, tá? Envolvendo esse numerador e esse denominador. Observe. Como 1, ele é menor que 4, ele não divide, nós vamos acrescentar um 0, tá? Um 0 no dividendo e 0, no quociente. Quociente que são os números que vão ficar abaixo do 4 ali, tá certo? Então, eu coloquei esse 0. Atribuindo esse 0, ficou 10. Então, 10 já divide por 4. Lembrando que tem que colocar o 0, lá no quociente. 10 dividido por 4, o número que eu multiplico por 4, que vai dar mais próximo de 10, vai ser o 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, vai passar. Então, nós vamos utilizar o 2. 4 vezes 2, 8.
10 menos 8, 2. 2 é um número que não divide por 4, tá certo? E não tem mais nenhum número para baixar no dividendo. Então, nós vamos acrescentar o 0. Vírgula não vai precisar colocar mais, por quê? Porque nós já colocamos no início, então nós não vamos precisar. Vai ficar 20 dividido por 4. Quanto que é 20 dividido por 4? 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0, tá? Então, o valor, o número decimal representado a essa fração é 0,25 ou 25 centésimos, que é a mesma coisa. Então, o 1/4 já está representado aí. Então, você vai fazer esse mesmo cálculo com 3/4 na letra A, aí vai passar para a letra B. Vai fazer o cálculo com 2/5 e com 10/8, tá? Isso se você for anotar no caderno e mandar a foto pelo WhatsApp, a imagem, você vai fazer nesse estilo. Coloca a letra A, 1/4 é igual a quanto? 0,25. Na letra A nós temos ainda outra fração. Qual é essa outra fração? 3/4. Então, você vai fazer separado. Se for lá no Google Sala de Aula, ele vai estar apresentado dessa forma. Ó, esse aí é uma das alternativas. Todas elas têm 4 alternativas. Uma só está correta. Aqui é apenas uma. Eu coloquei só para vocês terem a ideia, para vocês terem um modelo de como fazer, tá bom? Então, o que eu fiz? Como nós temos letra A e letra B, na letra A nós temos a fração 1/4, aí nós temos aí 1/4. E temos 3/4. Lá no B nós temos 2/5, tá? E 10/8. Então, eu coloquei assim, em uma das alternativas está da seguinte forma. Que se eu dividir 1 por 4, o resultado deu 0,35. Não estou dizendo que está correto, vocês é que vão observar se está ou não. Ah, eu posso utilizar, você pode perguntar, eu posso utilizar a calculadora para fazer esse cálculo? Pode, você pode utilizar, contanto que anote no rascunho, tá? Anote no papelzinho, rascunho é um papel que você vai pegar para fazer os cálculos, tá certo? E uma alternativa só está correta, você vai marcar uma delas. Essa é foi a segunda questão.